Santo anjo do Senhor, se a ti me confiou a piedade divina, sempre rege e guarda, governa, ilumina. Amém. boa noite a todos. Quero cumprimentar a todos com a paz de Jesus, o amor de Maria e o fogo do Espírito Santo, amém? Eu desde já quero agradecer a oportunidade de estar aqui trazendo a palavra para vocês. Quero agradecer o convite de todo o coração. Eu sempre costumo dizer que pregar a palavra de Deus para mim é um dos maiores prazeres da minha vida. Eu encontrei neste ministério que Deus me deu, que Deus me confiou, uma realização pessoal como homem, que a bebida não deu, que as drogas não deu, que o rock and roll não deu. Quando o Senhor me transportou do império das trevas para o reino da luz e me deu este ministério, nenhuma obra da carne é capaz de satisfazer o meu coração como servir ao Senhor através desse ministério. Então eu quero agradecer o convite, eu me sinto muito honrado, né? E para dizer, meu nome é David, eu tenho 26 anos, sou casado com aquela linda moça ali. Hoje estou acompanhado com a minha esposa, com a minha mãe. Eu tenho 3 filhos, 2 estão ali no grupinho ali das crianças, e a minha filha mais nova, Maria Cecília, está aqui conosco, Eu tenho a graça de Deus, a misericórdia de Deus, de coordenar um grupo de oração lá em Lorena. Faz 6 anos que eu estou servindo a Deus pela renovação carismática, e este ano eu fui empossado a coordenar um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras na comunidade São Judas Tadeu, na paróquia Nossa Senhora de Fátima, Temos aí uma coincidência, não, uma providência aí, Estamos em casa, Aqui é Nossa Senhora das Graças, E é com muita alegria que nós vamos hoje fazer uma reflexão na palavra de Deus, Como o irmão ia colocando, todos esses momentos de oração que nós experimentamos no Senhor, ele é para nós, a oração serve para nós como um refúgio, uma fortaleza. A oração, ela reforça a nossa alma para o combate. É o Senhor que através da oração reforça a nossa alma para lutar por aquilo que nós precisamos lutar, contra a carne, contra o pecado e etc. Mas quando nós ouvimos a palavra de Deus, nós somos alimentados, a nossa alma é alimentada. Eu gostaria de frisar logo de início a importância de estarmos sempre refletindo na palavra de Deus, não somente no grupo de oração e não somente também na missas, mas principalmente na intimidade do nosso lar, na intimidade do nosso quarto. É necessário nós nos debruçarmos diante da palavra para nos alimentar. Quem aqui almoçou hoje? Levanta a mão. Quem aqui tomou um café, seja da manhã, seja da tarde? Levanta a mão. Mas quem aqui já leu a palavra de Deus? Glória a Deus, muitas pessoas. Assim como o corpo não pode viver sem o alimento, também a nossa alma não pode viver sem a palavra de Deus. E quem está dizendo isso não é o David, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Se você for pegar lá em Mateus 4,4, vai dizer, Jesus estava repelindo as tentações de Satanás, e ele fala, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra de Deus, ela é tremenda, que quando Jesus está pregando sobre o pão da vida, muitos discípulos foram se afastando, mas as palavras de Jesus eram espírito e vida. São Pedro olhou para Jesus e falou, as suas palavras são palavras de vida eterna, são palavras de vida eterna. A gente ouve muita palavra de vida terrena, de passageiro, mas essa palavra de Jesus é palavra de vida eterna. A palavra do Senhor ela é tão forte, tão poderosa, vai dizer o livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, que ela é como uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de separar a nossa alma e o nosso espírito, articulações e medula, e tudo está ali revelado diante da palavra, nada pode ocultar diante dela. Então eu convido você a abrir o seu entendimento para a palavra de Deus, porque acontece muitas vezes entre nós que ouvimos a palavra de Deus, mas infelizmente muitas vezes essa palavra é roubada de nós, ou muitas vezes nós não conseguimos compreender a palavra de Deus. Por isso eu peço agora ao Espírito Santo que dê a todos nós o dom do entendimento da palavra. Hoje nós vamos fazer uma reflexão belíssima no Evangelho, e que Deus possa abrir o nosso entendimento, amém?
Abre comigo a palavra do Senhor no livro de São João, Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 1 a 14. Evangelho de São João, capítulo 4, versículos de 1 a 14. No momento de oração, foi dito que o Senhor estava vindo ao nosso encontro, sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Nesse momento, Jesus agora te encontrou. E através dessa palavra você vai entender o que este encontro vai fazer na sua vida a partir de hoje, a partir de agora, amém? Amém. Você crê nessa palavra mesmo? Sim. A palavra de Deus diz que a letra mata, mas o Espírito é que vivifica, amém? Amém. Nós vamos ler esse Evangelho não somente com os olhos da carne, mas com os olhos do Espírito, amém? Amém. Quem achou de cabelo bem bonito aí? Amém. Glória a Deus. Então o Evangelho de São João, capítulo 4, versículo de 1 seguinte. A minha tradução é da Jerusalém, a Bíblia de Jerusalém. Pode ser que seja diferente um pouco da sua, mas vai acompanhando aí, conforme você consegue. O sentido é sempre o mesmo. O título da minha Bíblia está assim: Jesus entre os samaritanos. Versículo 1. Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia mais discípulos e batizava mais que João, ainda que de fato Jesus mesmo não batizasse mais os seus discípulos, deixou a Judéia e retornou a Galiléia. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado ao seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fadigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da 6ª. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: dai-me de beber. Seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: como, sendo judeu, tu me pedes de beber a mim que sou samaritana? Os judeus, com efeito, não se davam com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu é que te pedirias, e ele te daria água viva. Ela lhe disse: Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais? Jesus lhe respondeu: aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede, pois a água que eu lhe der tornar-se-á nele fonte de água jorrando para a vida eterna. Palavra da salvação. Eu convido você a dar um beijo na sua Bíblia e aplaudir a palavra do Senhor. Veja como todo esse evangelho, toda essa noite, ela foi preparada para que realmente nós tivéssemos um encontro com Jesus. Aqui nesse momento, Jesus, como diz aí o versículo 3, ele está saindo da Judeia e está retornando para a Galiléia. Se nós formos pegar o contexto dessa palavra, Jesus havia já falado com Nicodemos, Jesus ali já havia feito o milagre da transformação da água para o vinho. E aí nós estamos no capítulo 4, onde Jesus está saindo da Judeia e retornando à Galiléia. O interessante, notável, meus irmãos, é o seguinte. Vamos fazer um mapa aqui. Se você tem a Bíblia da Ave Maria, você pode procurar no início, tem um monte de mapa bíblico que você vai entender o que eu estou dizendo. Nós estamos aqui, Jesus está aqui na região da Judeia. Ele quer ir para a região da Galiléia. A Samaria ficava aqui, ó. Existia um trecho que os judeus faziam, porque eles não se davam com os samaritanos.
que era pelo Rio Jordão. É chamado de o caminho de Jordão. Mas olha aí na sua Bíblia rapidamente. Nós vamos agora pausadamente olhar versículo por versículo, porque por detrás dessas letras existe um Espírito que vivifica. Olha o versículo 4, o que diz aí na sua Bíblia? Quem pode ler bem alto para mim, por favor? Ora, devia passar por Samaria. Devia passar por Samaria. E a pergunta que nós fazemos agora é por que Jesus devia passar por Samaria, sendo que existia um outro caminho, um caminho comum que os judeus faziam, e Jesus era judeu, Jesus foi circuncidado, Jesus não era samaritano, mas o versículo 4 para nós vai nos dizer, ele devia passar por Samaria, ele devia passar por lá. Por quê? Porque Samaria era o lugar do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Jesus quis passar por lá porque ele queria falar com ela. Ele tinha colocado na agenda dele que ele ia passar lá. E sabe por que você está aqui essa noite? Porque Jesus quer passar pela sua vida. Jesus quer passar pela sua história. E talvez muitas vezes você não percebe. Santo Agostinho diz: eu tenho medo de não perceber quando Deus passa pela minha vida. Jesus tem passado pela sua vida muitas vezes. Mas muitas vezes você não tem percebido que esta noite Ele está passando em você, na sua história, que você consiga perceber esse Jesus que passa por nós. Amém? E por que a Samaria? Por que os judeus tinham essa dificuldade com os samaritanos? Primeiro, é preciso perceber que existia uma grande diferença, não só teológica, doutrinal, mas também cultural entre os judeus e os samaritanos. E é interessante perceber que Jesus escolhe o lugar do encontro, um poço. Por que um poço? Podia ser um templo, podia ser qualquer outro lugar. A cidade onde nós estamos falando é Sicar, que em hebraico é Siquém, que era a cidade onde Moisés celebrou a vitória. Se você pegar em Êxodo 2,15, você percebe, Moisés celebrando uma vitória. E essa cidade de Siquém ficava na região da Samaria. Ele estava na Judéia e ia para Galiléia. Judéia, Galiléia. Houve aqui o seguinte: o lugar do poço é um lugar especial. E a palavra vai dizer que foi a 6ª hora, em outras traduções, ao meio-dia. Perceba o seguinte: o poço é o lugar do encontro. Talvez você se encontre no fundo do poço. Talvez você está com tanta sede, mas você já está dentro do poço, já está no fundo do poço. Mas Jesus, Ele vai ao seu encontro. E ao meio-dia, o que significa ao meio-dia? Significa o momento mais quente, talvez, do dia. É um dos momentos em que nós sentimos mais sede durante o dia. É um momento de tribulação, é um momento de dificuldade. É um momento onde às vezes a gente duvida, onde a gente não vê, onde a gente está cansado. Ao meio-dia, Jesus, Ele para conversar com aquela mulher. E qual que é o sentido deste poço? Agora que nós vamos mergulhar e entender que era realmente o encontro. O poço, ele tem um sentido na Bíblia. A primeira vez que alguém mergulhou no poço, se você pegar em Gênesis 29, Jacó, que é o dono deste poço, que é o pai deste poço, que é aquele que fez este poço e deu aos samaritanos, e deu ao seu filho José, na verdade, e ficou com uma herança para os samaritanos. Jacó, ele encontrou Raquel. Raquel é mãe de José, que era dono daquela região. E aí, Jacó, quando ele vê Raquel pela primeira vez, ele está saindo, fugindo do seu irmão Esaú. Ele tinha roubado a primogenitura, o Esaú era primogênito, roubou e se tornou primogênito, mas saiu fugido. E aí ele vai para a casa de Labão, que é o tio dele. E aí quando ele chega no poço, ele olha e consegue ver Raquel, que é filha de Labão. E aí ele se apaixona por ela. Ela era pastora, ela estava pastoreando as ovelhas do seu pai Labão. Repara comigo, entra no sobrenatural agora. Veja que aqui existe um romance, é um encontro romântico, onde existe um clima assim de enamorar. Jacó, ele olha para Raquel e se enamora por ela. E aí ele vai até a casa de Labão, com certeza, porque olhei Raquel, fiquei interessado.
E com certeza aquilo levou ele para a casa de Labão, onde ele passou 14 anos da sua vida trabalhando para se casar com ela. Mas foi ali naquele encontro do poço. E é interessante perceber que esse poço era da região de José. José na Bíblia era o filho mais novo de Jacó, o filho de Raquel, que não tinha filhos, mas Deus teve misericórdia dela e deu o último filho para ela. E ele é o 12º filho das 12 tribos de Israel. Ele é o 12º, o último a nascer, para formar as 12 tribos de Israel. E olha que interessante, nós estamos aqui no poço de Jacó, onde ele encontra Raquel, e esse poço pertencia à região que ele tinha dado ao seu filho José. Na Bíblia, José é aquele jovem que sonha, é aquele sonhador. E por causa de José sonhar tanto e contar para as pessoas os seus sonhos, etc, ele foi para dentro de uma cisterna. Os seus irmãos jogaram dentro de uma cisterna, no fundo do poço de novo. E talvez por causa dos nossos sonhos, porque talvez os nossos sonhos não eram os sonhos de Deus, nós fomos parar no fundo do poço. Os erros do passado têm consequências, e talvez você está aqui hoje pagando o preço de consequências dos seus erros do passado. Assim como José, porque tinha um sonho, mas o sonho dele era o sonho de Deus, e por inveja dos irmãos, ele foi parar na cisterna. E talvez você esteja aqui ao meio-dia, neste poço, lá no fundo, com sede. Continuando, Jesus, ele pede água, dai-me de beber. Quando a gente olha essa passagem, esse versículo, a gente logo pensa de uma forma natural, que hoje é muito comum as pessoas olhar o Evangelho de uma forma somente natural, e tira todo o lado transcendente do Evangelho, todo o lado sobrenatural. Não, Jesus estava com sede, porque ele era humano também, ele era 100% Deus e 100% homem, então ele estava com sede só. Não, irmãos, o sentido sobrenatural desse dar-me de beber significa que ele tinha sede, e não era só sede de água, porque aquela água ele poderia beber e depois ele sentiria sede fisicamente também, mas ele tem sede de mim e de você. Ele tem sede da nossa alma, ele tem sede da nossa salvação, ele tem sede do nosso amor, amém? Amém. Estamos entendendo ou não? Jesus tem sede de nós, ele tem sede de nós. Ele olha para mim, ele olha para a senhora e fala: eu tenho sede da senhora, eu tenho sede de você. Ele te ama, por isso ele tem sede, por isso ele vai ao teu encontro. Ele mandou os discípulos ir para a cidade comprar o alimento, porque ele queria ficar sozinho com ela, e ele quer ficar sozinho com você agora, no seu coração, no seu entendimento, aí em você. Enquanto eu falo, ele está falando com você. Enquanto eu falo, ele fala ao seu coração também. Ele tem sede de nós. E Jesus aqui é tremendo, que ele vai falar com uma samaritana. Ele era judeu, e de fato os samaritanos não se davam com os judeus. Eu vou explicar o porquê para vocês, e eu quero que vocês se coloquem como um samaritano. Eu não estou ofendendo ninguém aqui não, quando eu explicar o sentido de samaritano, mas eu e você, nós somos esses samaritanos. Aconteceu que alguns anos antes de Cristo, por volta aí de 124 mais ou menos antes de Cristo, a Samaria era 2 reinos, dividiu. Antes era um povo só, o povo hebreu. O povo hebreu foi dividido em 2. Ficou Judá e Israel. Judá e Israel. E o que aconteceu? Qual a capital de Israel? É Jerusalém. E a capital de Judá era Sicar, Samaria. E aí o que aconteceu? Houve um rompimento. E aí, alguns anos antes de Cristo, o rei assírio invadiu Judá. E aí, onde era o centro ali da Samaria ali, a Sicar, ele dominou. Quando o rei assírio dominou aquela região, Israel estava lá, Jerusalém estava lá em cima. Quando essa região é dominada, ele coloca dentro da Samaria diversos cultos a outros deuses. Para a gente contextualizar, eu marquei aqui para vocês, olha os povos que frequentavam, que povoavam a Samaria: os assírios, os babilônios, o povo da Cuta, da Evá, Emate e Serfavaim.
6 povos faziam ali junção ali com Samaria. E aí o que aconteceu? Além da adoração a outros deuses, eles não faziam questão de somente Javé ser adorado, mas não, eles começaram a adorar essas divindades desses povos estranhos que dominaram eles. E aí houve casamentos, houve uniões, e aí houve uma mistura tremenda. Samaria ficou um sincretismo terrível, onde cada um tinha diversas religiões, diversos deuses, mas qual que é o verdadeiro Deus? Eles não sabiam mais, eles tinham perdido a referência daquilo que é certo, daquilo que é errado. A única coisa que os samaritanos tinham era o Pentateuco, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis até Deuteronômio, somente isso, e eles se perderam, adorando outros deuses. Aí eu olho para você, eu olho para mim e digo, nós somos esses samaritanos. Aí você me pergunta, como, David? Quando todas as vezes nós adoramos outras coisas no lugar do Senhor, quando nós colocamos a nossa família, quando nós colocamos a nossa casa, ou quando nós colocamos o sexo, quando colocamos as drogas, a bebedeira, ou a nós mesmos no lugar de Deus, quando eu quero fazer o que eu quero, falar o que eu quero, como eu quero, ir aonde eu quero, quando eu sou o dono da minha vida, eu me coloco no lugar de Deus, e eu sou um idólatra também, assim como essa samaritana. A palavra de Deus vai nos dizer, meus irmãos, a Bíblia condena por diversas vezes a idolatria, e aí infelizmente os nossos irmãos hereges protestantes costumam dizer que idolatria é somente imagem, mas não, idolatria é tudo aquilo que está no lugar de Deus, é tudo aquilo que é oferecido sacrifício como a Deus, e o nosso sacrifício único é Jesus Cristo, é através da Santa Missa. Nós não sacrificamos nada para nenhum outro ídolo, para nenhum santo, para ninguém, somente para Deus Pai, que é o próprio sacrifício único de Jesus Cristo. A palavra ídolo significa uma referência, latria significa culto prestado somente a Deus, látrios. Nós praticamos latria somente para Deus, através da Santa Missa. E aí, a palavra de Deus condena por diversas vezes a idolatria, meus irmãos. É um pecado terrível, mas que as pessoas resumem idolatria numa imagem, mas coloca diversas situações no lugar de Deus. Hoje o que o homem mais coloca no lugar de Deus é a bios. Bios significa vida, por isso que fala biologia, que significa o estudo da vida. Bios, vida. A minha própria vida, a minha vida terrena. Eu não posso morrer para este mundo. Não, eu preciso preservar o meu corpo, eu preciso ser vaidoso, eu preciso cuidar deste corpo. E aí eu só cuido do corpo, não cuido da minha alma. E porque eu posso perecer e ir para o inferno. Irmãos, a palavra de Deus vai nos dizer em Tiago 4:4. Desculpa, eu vou falar isso, mas é verdade. Fala assim: adúlteros, não sabeis que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quantos de nós aqui ainda temos amizades com o mundo? Amizade através das obras do mundo, das obras da carne, das obras do pecado. Quantos de nós ainda estamos tendo relacionamento com o mundo, estando com o pé na igreja, o pé no mundo, tendo comportamentos pagãos, atitudes pagãs? Quantos de nós ainda não conseguimos ser como Jesus Cristo? Nós precisamos fazer um esforço de nos converter na prática. Existe um jargão que fala assim: eu sou católico, mas não sou praticante. Quem aqui já viu isso? Levanta a mão. Achei. Eu sou católico, mas não sou praticante. Quem aqui já viu isso? Levanta a mão bem alto. Eu vou dar uma resposta para você, exortar os irmãos, corrigir no amor, tá bom? Eu vou denunciar isso aqui. Não existe cristianismo sem prática. Não existe Jesus Cristo. Quantos livros Jesus escreveu, Ronaldo? Foi os apóstolos. Jesus mesmo escreveu na lei, não falou. A vida de Jesus viveu o Evangelho. Ele nos ensinou a viver na prática. Não somente esse livro, essa Bíblia. Pega, levanta essa Bíblia. E somente esse livro, se você não tem isso, não serve de nada na sua vida. Se esse livro fica fechado ou aberto na sua casa, não vale de nada. Você precisa viver esta palavra. É como se eu bebesse água. E não engolisse. É como se eu colocasse água na boca e não engolisse, a minha garganta seca, do mesmo jeito.
Nós ouvimos a palavra de Deus, e quando nós não colocamos em prática, a nossa vida acontece isso. Você bebe, mas você não engole. A palavra está nos seus lábios, mas você não engole. Ela não vai para a sua vida, não vai para a prática. Não serve de nada. E é interessante percebermos, samaritano, assim como eu, que nós temos esses ídolos, esses falsos deuses na nossa vida, que nós vamos expulsar hoje em nome de Jesus, amém? Amém. Nós vamos expulsar esses falsos deuses do nosso coração e adorar somente a Deus, amém? Amém. É interessante percebermos, fazendo uma contextualização da palavra, lá no fim da palavra, Jesus pergunta: olha, chama seu marido para mim. A mulher fala assim: eu não tenho marido. Jesus fala assim: falastes bem, tiveste 5, e o que tens agora não é teu. 6, ela tinha 6 maridos. A palavra aqui está nos dizendo que Samaria foi invadida por 6 povos, e tinham 6 ídolos lá. E esse encontro com a samaritana era um encontro com um povo que estava afastado de Deus. Este encontro com a samaritana, com esse povo, é um encontro conosco, porque nós somos esses samaritanos. Nós que éramos gentios, nós somos de origem pagã. Nós não somos judeus de sangue, de raça. Nós somos de origem gentia, de origem pagã. Mas é o Senhor Jesus que vem ao nosso encontro. Se nós formos ver a nossa origem, sei lá, eu sou de origem africana, sei lá, de origem indígena, não sei. Povos pagãos que adoravam o sol, a lua, as estrelas, o mar, a floresta, o que for, não sei o que era. Mas Jesus, ele vai ao nosso encontro para ensinar a adorar somente a Deus. Nós somos os samaritanos. Quem está me entendendo, sim ou não? Sim. Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Nós temos que aprender a olhar a palavra de Deus e descobrir esse sentido sobrenatural que há nela. E aí, Jesus fala para ela: se conhecesses o dom de Deus, se conhecesses, qual é o dom de Deus? O maior dom de Deus é o seu amor, é Jesus Cristo de Nazaré, é o sacrifício da cruz. Esse é o maior dom. Se conhecesse, mas este sacrifício exige conversão, exige mudança de vida, exige que nós paramos de ir nos poços, entulhados nos poços sujos da vida. Quantas vezes eu e você vamos buscar a nossa felicidade em outros poços que não é o Senhor? Pensa agora na sua vida, na sua história. Quantas vezes você foi beber uma água suja? Se eu dar um copo de água para você cheio de barro, você bebe? Sim ou não? Não. Mas por que você vai buscar a sua alegria no pecado? Você está sujando a sua alma, você está se sujando, você está se contaminando. A misericórdia de Deus é Jesus, amém? Amém. Ele vem ao nosso encontro. Aqui é o poço, nós estamos aqui, ó. Vocês não têm noção, aqui é a igreja, nós estamos dentro deste poço, vocês vão entender. E aí, o profeta Oséias já havia profetizado isso a respeito de Jesus. Era preciso passar pela Samaria para que Jesus cumprisse a profecia de Oséias. Oséias 1, 2 vai dizer: Deus convida assim: Oséias, desposa uma prostituta, se case com uma prostituta, Oséias. Mas era um símbolo profético da união daquele que é puro, daquele que é santo, com aquela que era prostituta, aquela que era impura, os samaritanos. Eu e você somos impuros, somos sujos, mas o Senhor nos escolheu para sermos a sua igreja, a sua noiva, amém? Onde as portas do inferno nunca prevalecerão contra essa igreja. Não importa o que aconteça, não importa se há sujeira no clero, não importa se há sujeira até mesmo dentro do Vaticano. Essa igreja, ela é pura e irrepreensível, porque a palavra de Deus diz em Efésios 5:25 que o noivo, o marido, ele santifica. Marido, amai vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela na cruz, no alto do madeiro, para purificá-la pela palavra e pela água, para purificá-la, para apresentá-la a si mesmo como pura e irrepreensível.
Você olha para o lado, você só vê sujeira, você só vê prostituição, você só vê escândalo, você fica, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Irmão, olha para a palavra de Deus, olha para a palavra de Deus, e você não será confundido, amém? Porque existe uma promessa de Jesus: aquele que crê não será confundido. Aquele que crê em quem? No homem ou em Deus? Em Deus. E nós vamos percebendo que Jesus é essa misericórdia, aquele que desposa. Nós somos a sua igreja. E aí, talvez você está aí pensando, assim como a samaritana: beleza, ele é tudo isso, mas cadê a vasilha? E você não tem vasilha, você vai tirar água da onde? Será que Deus, vou traduzir da sua vida agora, será que Deus pode me purificar mesmo? Será que eu consigo renunciar a esse pecado? Será que eu vou ser santo? Será que eu consigo ser santo? É a mesma coisa que eu estou dizendo, igual a samaritana: você tem vasilha? Eu não estou vendo vasilha. Você vai tirar água do poço como? O poço é profundo. Você está olhando para Jesus e está falando assim: ó, é impossível eu ser santo, é impossível, o poço é muito profundo. E aí vem as dúvidas e as certezas. Mas Jesus, ele é maior que o pai Jacó, amém? Jacó era só um homem, ele encontrou aquele poço para matar a sede. Mas Jesus é maior que Jacó, ele pode fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou imaginar. Efésios 3:20 diz isso para nós, o apóstolo Paulo, escrevendo na comunidade de Efésios. Você pode pegar na sua Bíblia, depois ler na sua casa. Tudo que você pede em oração, tudo que você pede ao Senhor, Ele pode fazer infinitamente mais do que você pede e do que você imagina, porque Ele é um Deus poderoso. Amém? Amém. Moisés tirou água da rocha, amém? Moisés tirou água da rocha para dar para o povo no deserto. Jesus vai dizer: a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se a pedra angular. Essa pedra é Jesus, e dessa rocha sai água viva. E você talvez não esteja entendendo, a água, ela tem um significado muito importante para nós. A palavra significa água, a palavra significa água, mas tudo isso significa a verdade. Se nós formos olhar essa palavra, o centro desse evangelho, o centro dessa palavra é a verdade. O Espírito Santo é o paráclito, é o defensor, o Espírito da verdade, aquele que diz sobre o pecado, a justiça e o juízo. Este Espírito Santo, olha todo o movimento que Jesus está fazendo com a samaritana e que Ele está fazendo com você. No final da palavra Ele fala assim: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A verdade é uma só, ela é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14:6. E aí você pensa, no mundo hoje existe um relativismo tão grande, e esse relativismo está invadindo a igreja. Mas se você ficar focado na doutrina da igreja, na palavra de Deus, você não será confundido. Essa verdade, existe a verdade objetiva. O que é verdade objetiva? Na filosofia, a verdade objetiva é tudo aquilo que você não consegue mudar. É, e ponto final. 2 mais 2 é igual a 2 mais 2 é igual a tem como mudar isso? Não tem como. Você coloca 2 patinhos mais 2 patinhos é igual a 4 patinhos. Não tem como alterar isso. É verdade objetiva. É aí hoje o mundo vem com uma verdade subjetiva, um relativismo. Fala assim: 2 patinhos mais 2 patinhos é igual a 5. Porque eu acho que é 5. Eu acho. Porque eu acho que eu posso ser mulher. Porque eu acho. Olha bem para mim. Eu acho que eu sou japonês, tenho cabelo liso, loiro. É verdade isso ou mentira? Verdade ou mentira? Mentira. Mas eu acho, é a minha opinião. Eu sou japonês, sou mulher, tenho cabelo loiro e liso. Vocês estão vendo isso? É verdade ou mentira? Mentira. Só que as pessoas falam isso tantas vezes, de diversas formas, que você acaba acreditando. Tantas ideologias que na prática não é verdade. Na teoria parece ser verdade, mas na prática, na vida real, não é. E nós temos que aprender a discernir isso, irmãos.
discernir isso dentro da nossa igreja. Somente com a leitura da Sagrada Escritura, somente com a leitura da doutrina da igreja, do catecismo da igreja católica, nós vamos conseguir ter o discernimento, irmãos, ter o discernimento, para não cairmos nessa cilada, amém? Essa água é o Espírito Santo. E aí, para finalizar, vocês vão entender agora, nós estamos aqui na igreja Nossa Senhora das Graças. Jesus disse, Jesus é a palavra, é o verbo que se faz carne. Esse verbo, né, ele tem um corpo, que é a igreja, sim ou não? Sim. Jesus disse, João 2,19, ele fala assim, os judeus tinha acabado de dar uma surra nos vendedores da igreja lá, tinha dado chicotada neles, e aí ele fala assim para eles assim, destrua este templo e eu reconstruirei em 3 dias. E aí todo mundo, você é louco, esse templo toma mais de 50 anos para fazer, é capaz de fazer em 3 dias. Jesus de certo pensou, mas você é burro, eu não estou falando desse negócio de concreto, estou falando desse templo, o verdadeiro templo, que é o meu corpo, que é o seu corpo. Todas as vezes em que Jerusalém, em que Samaria foi invadida, a primeira coisa que o diabo fez foi destruir o templo, foi invadir o templo. É a primeira coisa que ele faz. Cuidado, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Cuidado para o seu templo não ser invadido. Cuida dele, viva no Espírito, não viva na carne. E aí, Jesus diz isso, e aí quando ele está sendo crucificado, no Evangelho de São João também, no capítulo 19, versículo 34, os soldados estavam vendo que todo mundo estava morrendo, olhou um, estava morto, olhou o outro, estava morto, olhou para Jesus, viu que estava morto, só que eles não quebraram Jesus, eles transpassaram Jesus. Quando a lança pegou o peito, transpassou o peito de Jesus, o que saiu? O que saiu? Vamos repetir bem forte: sangue e água. Essa água que sai do peito de Jesus é uma profecia de Ezequiel 47. Fala do tempo que jorra água. O profeta entrava um pouco e molhava os pés, entrava mais um pouco, molhava o joelho, molhava a canela do joelho, depois molhava a cintura, molhava as coisas, e chegou no momento que ele entrava para dentro do templo e já não tinha mais como dar pé para ele, porque a água já estava transbordando. Este templo é o corpo de Jesus. Este templo é a igreja católica, e você está dentro deste templo. Vamos ser molhados, irmãos? Vamos ser molhados nesse templo? Esse sentido, irmão, é a igreja, é o corpo de Cristo, é os sacramentos, irmão. Pare de buscar água em outros poços. Venha buscar água no único lugar que você pode ter água viva, que é somente a igreja católica. E aí Jesus disse, Evangelho de São João também, capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, do seu interior emanarão rios de água viva. Vamos entender essa profecia que é para nós igreja. Todo aquele, Jesus tinha acabado de conversar com Nicodemos, é necessário nascer pela água e pelo Espírito. Vamos repetir bem forte: pela água e pelo Espírito. O Espírito é a verdade. Então, para você renascer da água, você precisa encontrar a verdade. Nós já fomos batizados na água e do Espírito, na água e no Espírito, quando éramos crianças. Mas muitas vezes nós nos afastamos do Senhor e fomos viver uma vida na carne. Mas o Senhor foi ao teu encontro. Ele está aqui, nesta fonte chamada Igreja Católica, esse templo que jorra para a eternidade. E agora Ele quer reedificar. Talvez o templo que foi destruído, talvez o templo que foi jogado no chão, que foi demolido. Esse templo é você. Deus quer reerguer você e quer fazer a profecia de Ezequiel 47 se tornar real na sua vida. Fica de pé. Fica de pé. Para nós vivermos uma vida no Espírito, nós precisamos beber esta água que é Jesus, beber esta água que é a palavra de Jesus, que é a fé em Jesus. Vocês se lembram? A letra mata, mas o Espírito vivifica. Irmãos, a samaritana é eu e você. Nós estamos aqui neste poço, mas nós viemos do poço certo. Nós viemos no poço da Igreja Católica, a única igreja fundada por Jesus.
e nós podemos sair daqui banhados, jorrando água viva. Nós vamos molhar não só a nossa alma, nós vamos molhar também a nossa família, a nossa casa, os nossos amigos. Irmãos, eu vejo pessoas que quando elas nascem no Espírito, elas não são mais as mesmas pessoas. Eu posso testemunhar isso para você. Existe um entusiasmo, uma força, um dínamo que vem no coração e faz a gente sair de nós mesmos, faz a gente sair de dificuldade, faz a gente querer salvar almas, evangelizar, pregar o nome de Jesus, levar a libertação aos cativos, faz com que nós sejamos como Jesus. Ser cristão é ser igual a Jesus, é fazer as obras de Jesus. Por isso, nessa noite, o Senhor, Ele preparou um encontro com você, porque Ele é o esposo e a igreja é a sua noiva. Ele é o esposo, Ele é o noivo que vem desposar eu e você, que somos pecadores, que somos impuros, que somos idólatras, mas Ele não liga para isso. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós tivemos 5 maridos e o sexto que está conosco não é nosso. Ele sabe que nós queremos renunciar ao pecado, Ele sabe que nós queremos sair da prostituição. Talvez a samaritana não tivesse opção de vida, mas Jesus deu para ela uma nova oportunidade. E quando ela bebeu da água de Jesus, ela esqueceu até aquela vasilha, irmãos. Se você for continuar lendo o Evangelho, ela esquece a vasilha, ela esquece aquela sede física, e ela volta de novo para Samaria, pregando o Evangelho, falando assim: ei, eu encontrei um homem que disse a minha vida, eu encontrei um homem que talvez seja o Messias, vem, vamos vê-lo, vamos vê-lo. Irmãos, é assim que você deve sair hoje deste grupo de oração. Ei, eu encontrei um homem que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é aquele que perdoa, Ele é aquele que dá a salvação. Esse é Jesus. Levanta os seus braços, irmãos, levanta os seus braços. Vamos cantar, vamos adorar a Deus nessa noite agora, em espírito e verdade, porque essa água está jorrando sobre nós. Você possa sentir a sua alma ser banhada na água da palavra de Deus, na água do Espírito Santo.